Pronto, já começou aqui. Bem, gente, a gente está aqui hoje para estudar um pouquinho, né, sobre esse livro, O Prazer de Ler Freud, porque ele é um livro que fala, assim, coisas básicas. É um livro que está lá indicado na bibliografia do curso, bibliografia. E tem uma colega até que perguntou um negócio do iceberg que ela não tinha entendido. Aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês já estudaram a primeira matéria, aquela disciplina Introdução à Psicanálise, né? E se vocês têm dúvida ainda do iceberg, é a primeira e a segunda tópica, que fala sobre... Boa noite, seja bem-vinda. Fala sobre a primeira tópica e a segunda tópica do aparelho psíquico. Eu estou aqui procurando meu PDF. Ai, gente. Boa noite. Boa noite, Ana Carolina. Prazer em conhecer vocês. Lenice. Prazer é meu. E aí, vocês são da onde? Eu sou de São Paulo, Guarulhos. São Paulo, né? Eu sou da Bahia, sou do Jesus, é interior. Tá calor aí? Ah, tá. Gente, teve um tempo aqui, porque aqui é uma cidade que quando tem o inverno dá assim 16 graus, mas pra gente que não tá acostumado, é muito frio isso aí. Sim. Então a gente fica assim, agora mesmo, não sei se está uns 30, sei lá, eu tô morrendo de calor. Ai, Lenice, eu tô morrendo de calor, tô com o ventilador aqui em cima. Aqui no Rio tá chovendo muito. Chovendo? Muita coisa. Aqui já parou, gente, aqui choveu tanto que eu não sei não, viu? Ano passado, eu tirei as férias em outubro, mas foi tanta chuva que eu fiquei chateada. Eu fui para a praia chovendo, aí desisti de ficar lá. Só fiquei acho que uns 2 dias. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, já achei a página 39. A gente leu até 38. Então, se vocês quiserem deixar aberto um pouquinho. Então, vocês todos que estão aqui, assim, vocês estão ainda no começo, né? Introdução à psicanálise, é isso? Sim. Ainda estão vendo aparelho psíquico, né? Então, assim... Eu já passei. Renan já passou. Então, o que acontece? O que é a psicanálise? Não, assim, vou falar muito, introduzir tudo de novo, não, mas só para vocês terem uma base, assim. Por que a gente ouve tanta palavra difícil, né? É porque Freud, ele foi estudar as histéricas. Então, o que acontece? O que é histeria? Hoje em dia, a psiquiatria chama de transtorno conversivo. Que transtorno é esse? Digamos que uma pessoa ela sofreu um trauma na infância ou ela sofreu um trauma emocional, um acidente de carro, vamos dizer assim. Um acidente de carro nem seria o caso. Vamos botar um abuso no relacionamento. Vamos botar uma coisa mais assim, porque o acidente de carro tem um acidente, um evento isolado, mas aquela coisa que está sempre ali, sempre ali, sempre ali. Aí acaba aquele relacionamento, tá, a pessoa segue a vida, e daqui a pouco ela fica cega. Ou fica aleijada, ou começa a sentir uma dor no corpo, começa a desmaiar, começa a parecer que está com epilepsia. Isso aí é a histeria. E hoje em dia ainda acontece, mas naquela época de Freud, em 1800 e alguma coisa, acontecia muito porque as mulheres, ela acontecia com homens, mas era mais com mulheres. As mulheres eram muito recriminadas, então era com aquela roupa fechada, aquela coisa toda, não pode seguir carreira, não pode exercer uma profissão, ter que casar, obrigada a casar. Tinha mulher que fazia assim, mas eu não queria casar, eu queria tanto ser pintora, eu queria ser música, fazer música, tal. Então, as mulheres ficavam com aquilo preso. Tinha muitas que passavam por algum abuso, que naquele tempo já existia abuso, mas era tudo encoberto. Boa noite, Graziane. E aí, o que acontecia? Aquilo que aconteceu na infância,
Digamos que é uma pessoa, um homem, tal, um parente, encostou na mulher, pegou em algum lugar e ela era muito nova. Ela não entendeu aquilo, ficou assim atordoada. Boa noite. Mas ela não reagiu, ela não empurrou, não deu um tapa no rosto, não deu um chega para lá, ficou sem saber como reagir àquilo, guardou, recalcou. O que é recalcar? Aquilo que aconteceu com ela, ela esquece. Vai para o inconsciente, daqui a pouco eu vou explicar. Então, vamos pensar no inconsciente assim: o mar, o iceberg, ele está para fora, uma pontinha. Boa noite, Nerilane, né, que entrou? Boa noite. Então, vamos dizer que aqui está o mar, o nível do mar. Eu botei essa foto lá no grupo. Aí o iceberg, ele fica assim para fora, só a pontinha. E o restante do iceberg está para debaixo do mar. Então, essa pontinha do iceberg que aparece é a consciência. O limite do mar ali, para baixo um pouquinho, é o pré-consciente. E todo o profundo embaixo do oceano, onde aquele iceberg está, é um inconsciente. Então, Freud é que ele não inventou o inconsciente, ele descobriu. Então, o que acontece? Acontece que o que Freud percebeu é que o que acontecia com essas mulheres que tinham aqueles conteúdos recalcados. O que quer dizer recalque? Recalque é esse ato de empurrar o problema para baixo. Mas não é só problema. Aí daqui a pouco a gente vai saber o que é. Então aquela pessoa teve aquele conteúdo conflituoso, ela recalcou. Aquilo ali não está mais no consciente. Não está mais ali na consciência em cima, ele foi para baixo, para o oceano. Vamos pensar a nossa mente dessa forma. Mas o inconsciente aqui, a gente não vai dizer que tem um lugar, se bem que a neurociência hoje já descobriu onde está. Então a gente vai pensar assim, o que aconteceu? Boa noite, está todo mundo aí. O que aconteceu o quê? Então, aquela moça que teve aqui, boa noite, Nerilane. A gente mudou de horário, ficou 7h30 de quarta, a cada 15 dias. Então, a pessoa tem aquele conteúdo, a pessoa se assusta, mas recalcou, porque ela não lembra. Então, assim, o conteúdo que está no inconsciente, a pessoa não consegue lembrar, não lembra e nem sabe que existe. Esquece. Vai crescendo, ficou mocinha, de repente lembrou daquilo, porque ela viu algo parecido, alguém passar. Ela toma aquela coisa, vem aquela sensação ou de prazer ou de desprazer, e ali ela pega e começa a manifestar no corpo sintomas, como se fosse orgânico e fisiológico, embora não seja nem orgânico nem fisiológico. Não vai achar a doença da pessoa, e a pessoa vai. Então, como é que essas histéricas aconteciam com elas? Elas paralisavam as pernas, paralisavam os braços, ficavam dormente, ficavam surdas, cegas, caía, dava ataque, se batia, e tinha todo um sofrimento psíquico. E Freud começa a perceber que aquilo ali era estranho. Só que Freud vai fazer uma especialização em Paris. Chegando lá, ele ficou 5 meses em Paris e 1 mês em Berlim, na Alemanha. O que acontece? Ele não estudou só isso, ele foi estudar outras coisas, crianças que tinham problemas neurológicos, etc, etc. Mas lá com o Charcot, durante 5 meses, ele viu Charcot hipnotizando pacientes histéricas. E quando o Charcot hipnotizava as pacientes histéricas, os sintomas sumiam. Então, Freud pensou, aí tem alguma coisa. Que doença é essa? Que quando a pessoa é hipnotizada, some. Ela passa a enxergar, ela passa a falar e fica normal durante a hipnose. E aí Charcot explicava isso. Charcot também já estava há muito tempo estudando histeria. Mas o que acontece? Que ali, aquele lugar que Freud foi parar, era um hospício. Era um local onde ficavam pessoas. Como é que eu vou dizer? Como hoje existe asilo. Não era só hospício, era asilo também. Então, ficava idosos, mulheres, ficava gente de tudo que é jeito. E, assim, antigamente não era como hoje. Os tratamentos eram bastante... Era, assim, misturado aqueles pacientes e tal. Mas Charcot, ele tinha o laboratório dele. Tudo arrumado, tudo legal ali. Então, ele dava aula para os alunos de medicina, que faziam especialização.
E ali ele demonstrava que aquelas pacientes ali. Então, o que acontece? Freud vai estudar o que é que se passa na mente humana. E ele dá o nome de consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, o que é que está na nossa consciência? Tudo que você consegue lembrar, né? Uma operação matemática, eu vou ter que fazer um certo esforço, então tá no pré-consciente. Se você falar assim para mim, o que você comeu hoje no almoço? Eu vou falar facinho, hoje eu não almocei. Hoje eu comi salada. Mas você fala assim, e semana passada? Eu vou ter que puxar um pouco da memória para lembrar. Aí está no pré-consciente. E aqueles traumas que eu tenho de infância, o que eu passei? Eu não lembro, está recalcado. Então, o que é recalque? Né? Então, é isso que a gente vai estar vendo aqui. O que é recalque? É esse ato de pegar o conteúdo prazeroso ou desprazeroso, boa noite, Carmen, e jogar para o inconsciente. Boa noite. Então, feito isso, o que acontece? Outra coisa que eu gostaria de explicar. Então, a gente vai ouvir em psicanálise muita coisa que a gente não entende, muitas palavras assim difíceis, mas a gente pode ir no Google e pesquisar. Principalmente, acho melhor ainda quando a gente pesquisa no YouTube, porque tem muitos vídeos explicando. Então, pulsão, o que é pulsão? A gente ouve falar que, você vai ouvir falar assim muito, libido, pulsão, catexia, prazer. Mas assim, quando você fala assim, ó, prazer, não é o prazer do sexo, é o prazer, eu vou explicar o que é o prazer. Ó, quando o bebê nasce, ele mama, certo? Ele mama. Com isso, daqui a pouco ele pode chorar e mamar de novo, ele vai mamar, mas ele vai ficar no seio porque isso é gostoso para ele. Então, isso é um prazer, é o que Freud chama de prazer. Então, o bebê, ele tem prazer na boca, é a fase oral, certo? O bebê sente esse prazer. Então, isso aí que o bebê tenta satisfazer mamando na mãe, é satisfazer a libido. Então, todos nós nascemos com pulsões no nosso inconsciente. O nosso consciente, ele é formado por pulsões. O que é pulsões? Vamos lá. Pulsão, catexia, energia. Então, assim, o nosso inconsciente, o nosso psiquismo, ele tem uma energia psíquica. O nosso inconsciente é onde fica a energia psíquica. Ó, você vai ali para fazer um eletrocardiograma. O negócio fica assim, ó. É igual no coração. Você bota o aparelho no coração, tá assim. Porque tá vivo. No psiquismo, bota os eletrodos aqui, tá assim, ó. Aí vai. O que é isso? É energia psíquica. Então, a gente tem uma energia. Só que Freud, no começo, ele chama de consciente, pré-consciente e inconsciente. Isso aí foi no ano de 1900, certo? O importante é a gente ler um livro de antes de 1900, vou botar lá no grupo, A Histeria. Então, quando chega em 1900, ele lança o livro, A Interpretação dos Sonhos, inaugura a psicanálise. Em 1920, ele vai também falar sobre id, ego e superego. Esses três nomes aí não vão substituir consciente, pré-consciente, inconsciente. Não é para substituir, é para complementar. Então, ele vai falar sobre o id, que ele está relacionado com o inconsciente, e ele vai falar do ego, ou eu, que é o eu, certo? E vai falar do superego, ou supereu, que é uma instância que regula mais ou menos os nossos pensamentos, o que a gente deve fazer ou não deve fazer. Como assim? Então, agora vamos parar um pouquinho essa parte aí do inconsciente e vamos estudar um pouquinho o ego, superego e o id. Então, o id também vocês podem ver chamando de isso. Id ou isso. Ego ou eu. Superego ou supereu. Mas vamos chamar de ego, certo? Então, o que acontece? Acontece que Freud fala assim, ó, o id, ele fica no inconsciente, totalmente. Então, quem é que detém as pulsões, a energia que eu falei, é o id. Ele está lá dentro do inconsciente, do oceano. Vamos imaginar como se fosse o oceano.
debaixo lá, onde da parte que está esse iceberg, a parte de baixo. O ego são os meus pensamentos. Eu falo assim, hoje eu vou cortar o cabelo, hoje está calor, hoje não. Vou lavar o cabelo amanhã. A gente está conversando o tempo todo com a gente mesmo, certo? Assim, tem coisa que é inconsciente e tem coisa que é consciente. Então, o nosso superego é aquele que fica assim, ó, não faça isso, você vai se dar mal. É nessa nossa parte da consciência que fica falando conosco. Então, o nosso id, ele é pulsional. Ele quer prazer. O id quer isso, quer satisfazer prazer. Por quê? Porque o id é o primeiro a ser formado, vem com o bebê. É o primeiro a ser formado no bebê. O bebê nasce com as pulsões, são os desejos. E o id, como um bebê, ele só quer satisfazer desejo. Aí vem o eu e fica analisando. Não é tudo que eu posso fazer, porque existem as consequências dos meus atos. Eu tenho uma lei para dar conta, eu tenho uma sociedade, eu tenho a minha vergonha, o meu caráter, a minha moral, a minha consciência. E quem é que rege as minhas consciências, a minha moral? É o superego. Então, às vezes, vai vir um desejo assim, ó. Eu poderia namorar um monte de homem. Poxa, que desejo que eu tenho agora. Vamos botar assim uma coisa bem básica. Bem chinfrizinho para entender. Aí o superego vem assim, você tá doida? Oh, gente, você vai ficar mal falada. Você vai fazendo isso numa cidade pequena, todo mundo vai saber, vai cair nas redes sociais. Aí o id fala assim, faz. Aí o ego faz, não faz. Aí o eu fica, faço, não faço, faço, não faço. Mas só, gente, que isso acontece inconsciente muitas vezes e algumas vezes consciente. Porque a gente costuma dialogar entre nós mesmos na nossa mente. Então, assim, as pessoas costumam chamar como se fosse o anjinho e o diabinho, né? Que fica ali nas histórias de quadrinho. O diabinho é como se falasse assim, vai, faz. O anjinho faz, não faz, não faz, não faz. Então, esse diabinho é como se fosse o id. O anjinho é como se fosse o superego, mas não é assim, na verdade. É só para dar um rumo para entender. Então, o que acontece? Acontece que o id, ele não é por ser no inconsciente, ele é atemporal, ele não tem tempo. A pessoa pode ter tido um trauma com 5 anos de idade, ela, aos 40 anos, ela continua com aquele trauma. Então, ele não tem tempo. Já o eu, que ele está uma parte no consciente, uma parte no inconsciente, porque eu disse que tem processos que a gente não sabe que a gente está lá processando lá dentro. O ego, ele fala assim, a gente, é o tempo todo o quê? O ego falando com nós mesmos, somos nós. Mas a parte que é inconsciente, ele fala assim, ó, isso eu não aguento. O ego, ele é como se ele falasse internamente, a gente não está sabendo que está passando esse processo, eu não dou conta disso. Então vem um trauma forte, vem uma coisa insuportável. O ego fala, eu não dou conta disso. O que é que ele faz com isso? Recalca. Recalque. Então, recalque é um dos mecanismos de defesa do ego. Ele recalca porque ele não dá conta desse prazer envergonhoso, ou esse desprazer que abala o emocional. E qual é o papel do superego? O superego é que fica como se fosse assim, fiscalizando, mas é uma parte também inconsciente, porque os processos que passam na nossa mente, muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, Freud teoriza sobre isso tudo e vai tratar as histéricas. E esse livro que a gente está falando, quando Freud descobre que a causa das doenças das histéricas não era física, não tem um exame que faça para descobrir, ele descobriu o psiquismo e como esse psiquismo trabalha. E esse livro aqui, a gente está estudando isso, o recalque, as pulsões. Então, o que é catexia? Catexia é uma energia psíquica ligada a um afeto. Quando alguém fala assim, mãe, para uma pessoa que tem um trauma com a mãe, diz assim, não suporto, mãe é uma coisa chata. Aí, aquela energia ruim está ali presa. Se a pessoa fala assim, mãe, palavra maravilhosa, sublime, doce, tem um afeto ali também.
Então, tudo isso está no nosso inconsciente. Né? Claro que tem coisa que vai vir para a consciência, é o que a gente sabe. Aquilo, então, o que acontece? Outra coisa, que eu só dizer aqui antes de a gente começar, página 38 aqui. O que acontece? O que eu ia falar mesmo? É inconsciente, a pulsão. Esqueci, mas eu vou lembrar. Então vamos lá, página 38. Definições do inconsciente do ponto de vista econômico. Foi o que a gente estava lendo. Aí a gente leu isso aqui tudo quando chegou aqui embaixo, na página 39. Definição do inconsciente do ponto de vista ético. Vamos ler a página 39 de novo aqui. Não, na verdade é 39 mesmo. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está estudando o inconsciente. A gente está estudando o recalque, que é esse negócio de empurrar. Lembrei o que foi. Qual é a diferença de um histérico para um neurótico? Freud, ele separava histeria de neurose. Mas depois ele vai dizer que o histérico, ele é neurótico. Porque qual é o caso? O neurótico é a pessoa também que recalca, igual o histérico. Ele recalca o trauma, recalca o desprazer, recalca o prazer, joga para o inconsciente para não sofrer. Só que na histérica volta como um sintoma. Aquele sintoma todo que eu citei. No neurótico, ele vai voltar com uma angústia. Ele vai voltar com uns pensamentos que ele fica dizendo assim, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Então, nós somos neuróticos em algum nível. É até normal que nós sejamos neuróticos. É por isso que a gente faz análise. Por quê? Porque a gente vai dizer, eu não sou neurótico, não. Mas você tá lá, negócio de análise é coisa de maluco. Não. Todo mundo tem que fazer análise. Não, senhor. Como é que a gente quer ser psicanalista? Entendeu? O inconsciente não quer fazer análise. Todos nós precisamos. Sabe por quê? Se a gente não fizer análise, vou dar um exemplo. Digamos que eu tive um problema com a minha mãe, certo? Ou com o marido, ou com o pai. Vamos botar assim. Um exemplo mais genérico, mais geral. E eu não resolvi bem esse problema. E nem sei que eu tenho esse problema. Quando eu vou atender um paciente, o paciente fala assim, minha mãe todo dia me batia. Se você não resolveu isso com você mesmo, você vai ficar com raiva da mãe do paciente. Diz assim, sai de casa. Que mulher insuportável. Você pode até não dizer para ele, mas você vai pensar, que mulher insuportável. Aí você fala assim, você já pensou em sair de casa? Aí você vai começar a querer dar conselho para ele. E psicanálise não é isso. Ou se você teve um problema com o marido que ainda você não levou para análise. Aí, se sua paciente começa a falar que o meu marido me bate, assim, dá um soco nele porque ele está merecendo. Então, assim, você vai ficar querendo botar suas questões na paciente. E é claro que se for um caso de violência, a gente pode até... O que é que você acha de denunciar? A gente pode fazer perguntas para o paciente. Mas a gente está ali não é para isso. A gente está ali para ouvir e acolher esse paciente, que vai vir com dor emocional, que vai vir falando mal do pai, da mãe, da tia, do avô, do bisavô, do marido, do cachorro, do gato, do periquito, e a gente vai ouvir, e de vez em quando vai fazer alguma intervenção, mas isso a gente vai aprender depois. Então, vamos lá, página 39. Definição do inconsciente do ponto de vista econômico. A gente está estudando o inconsciente aí, foi de uns 4 pontos de vista. Se dessa vez... Por que econômico, gente? Porque vai falar da energia, a troca. É por isso, essa troca de energia psíquica entre as instâncias. Vamos lembrar? Consciente, pré-consciente, inconsciente, ego, superego e id. Tem gente que coloca o superego em cima. O superego, na verdade, a gente pode botar ele em cima, mas para dizer que ele está mandando no ego. Mas, na verdade, o superego ele tem mais parte no inconsciente também. Então, é por isso que é ego, superego e id. Depois eu vou passar essa foto. Se desta vez definirmos o inconsciente do ponto de vista econômico, aquele que adotamos para desenvolver nosso esquema do funcionamento psíquico, a fonte de excitação se chamará representante das pulsões. Olha, falando de excitação aí, excitação é essa energia.
se chamará representante das pulsões. Olha a pulsão aí. E as produções finais do inconsciente serão fantasias. Ou mais exatamente, comportamento afetivo e escolhas amorosas espontâneos, ancorados em fantasia. Explicarei dentro em pouco a natureza dessas fantasias, mas antes é preciso ser mais preciso quanto à sua localização em nosso esquema, que levanta o seguinte problema. As fantasias podem não apenas aparecer na consciência e nos comportamentos cotidianos, como acabamos de dizer, sobre a forma, por exemplo, de vínculos afetivos espontâneos, ou mais particularmente como desvaneios diurnos. Diurnos quer dizer durante o dia, desvaneios diurnos. Tá bom, Renan. Depois você assiste a aula no YouTube. Beijo. Então, diurnos. Deixa eu ver aqui. Diurnos. E formações delirantes. Elas podem também permanecer enfurnadas e recalcadas no inconsciente. Mas as fantasias podem ainda desempenhar o papel de defesa do eu contra a pressão inconsciente. Ou seja, uma fantasia tanto pode assumir o papel de um produto do recalcado, de um conteúdo inconsciente recalcado, ou ainda de uma defesa recalcante. Em nosso esquema, localizamos a fantasia tanto aquém da barra do recalcamento, tempo 1, quanto ao nível da barra do recalcamento, tempo 2, ou ainda além da barra, tempo 4. Eu queria parar aqui para entender, porque assim, quando a gente fala, parece que está falando chinês, japonês ou sei lá o quê. Mas é o seguinte que está falando aqui. O recalque é um dos mecanismos de defesa do eu. Como é esse mecanismo de defesa? Eu disse, olha, os conteúdos recalcados, os conteúdos ou muito prazeroso, mas que eu não posso satisfazer, ou os conteúdos desprazerosos, como traumas e outras coisas que me ocorreram, o eu não soube suportar isso, não soube lidar com isso, o eu recalca, vai para o inconsciente. Eu expliquei isso. O que é que fica lá no inconsciente? As representações e a energia psíquica ligada às representações. Então, vamos botar um exemplo. Eu sofri um assédio enquanto criança, assédio não, um abuso sexual. Eu não lembro, recalquei aquilo, certo? Vou dar um exemplo que está no livro. Uma menina, a garota, ela foi abusada pelo pai, certo? Ela era muito criança, o ego dela não aguentou aquilo, ela esqueceu. Aquilo foi recalcado. Vai lá para baixo. Vai para a inconsciência. Vai para o id, fica lá trancafiado. Como é que aquilo vai voltar para ir para a consciência se o eu botou o recalque forte para aquele conteúdo não voltar para a consciência, para eu não me lembrar? Como é que aquilo vai passar? Aquele conteúdo só vai passar por uma forma de fantasia, pelo um sonho, ato falho, xiste. Então, aquilo só pode vir à consciência para que o analista possa descobrir se ele se fantasiar, se ele se deformar para passar pela vigilância do recalque. Vamos pensar nesse recalque aí como uma barreira, uma porta, uma barra de energia que não quer deixar o conteúdo desagradável passar. Ele vai vir deformado. Ele vai ter que vir como o eu não reconheça. Então, a pessoa começa a sonhar com um monstro. A pessoa começa a ter sonho que o monstro quer pegá-la. O monstro, eu corro do monstro, e o monstro tem 2 cabeças, e o monstro, daqui a pouco eu não estou mais na cidade, eu já estou dentro de um lago nadando, e tem um peixe querendo me pegar. Mas o que é aquilo? O que aquilo significa? Pode significar esse pai do abuso. Esse xiste é o quê? A gente adulto, a gente faz uma piadinha.
Às vezes a gente está deixando escapulir alguma coisa que a gente não sabe que é conteúdo do inconsciente. Um ato falho. Eu vou falar o nome do psicanalista, eu falo o nome do meu pai. O que isso quer dizer? O psicanalista pode falar, você foi falar meu nome, falou o nome do seu pai, me explique mais sobre isso, me fale mais sobre o seu pai. Então, são essas coisas que chegam à consciência. Então, aqui ele está falando que pode ser por fantasia. Então, a fantasia pode ainda desempenhar o papel de defesa do eu contra a pressão inconsciente. Essa fantasia aí vai ser o quê? Um papel de defesa do eu contra a pressão inconsciente. Porque o conteúdo ele vai ficar no inconsciente querendo sair para a consciência. Ele quer sair, ele quer gastar essa energia, ele quer, na verdade, satisfazer a pulsão. O inconsciente quer isso. E o eu barra. Então, ele pode sair de uma forma de fantasia. Ou seja, uma fantasia pode assumir o papel do produto recalcado. Então, ele fala aqui. Ou seja, a fantasia tanto pode assumir o papel de um produto do recalcado, certo? Que produto do recalcado é esse? Eu disse outro dia, não sei se foi aqui nessa aula, que tem coisas do nosso inconsciente que nem tudo é trauma. Tem conteúdos que foram desenvolvidos a gente enquanto bebê, quando nascemos, que vão ficar lá para sempre, porque o nosso inconsciente ele não vai ficar vazio. Não vai ter como a gente botar toda essa energia para fora. Hipoteticamente, o nosso inconsciente, o nosso id, ele quer satisfazer toda a pulsão, todas as pulsões, quer que toda a energia saia. Mas isso representaria a nossa morte. A gente não pode ficar sem energia psíquica. A gente não pode gastar todas as pulsões. Então, tem conteúdo que está no nosso inconsciente que não foi trauma. Nascemos com ele ali, tal. Tem conteúdo que é trauma. Então, quando ele fala aqui, ó, fantasia como um produto do recalcado, é esse produto que está lá, aquilo está lá, certo? De um conteúdo inconsciente recalcado, aí sim, tem um conteúdo inconsciente recalcado. Ou seja, esta pulsão, este conteúdo, ele já tentou sair uma vez. E aí o inconsciente barrou. Então, tem conteúdo, gente, que fala assim, recalque primário. A gente já viu isso aqui. O que é recalque primário? É o conteúdo que está lá preso. Por que chama de primário? Porque está lá, sempre esteve. E qual é o secundário? É o secundário que já tentou sair, já foi empurrado. Então, aí é um trauma, é um desejo. Então ele fala assim, o conteúdo recalcado mesmo. Então, ou ainda uma defesa recalcante. Porque a defesa ela vai fazer uma força para baixo e a pulsão faz a força para cima. Não que seja baixo e cima. Estou dando uma ideia aí do iceberg para a gente entender. Então, ela vai falar aqui das figuras. Esse tempo 1, tempo 2, tempo 4, é uma figura, na verdade. Mas antes da gente partir para essa figura, eu gostaria que vocês dessem uma olhada, certo? Eu vou botar depois o material ali do inconsciente. Tem uma figura aqui na página. A gente depois vai voltar para... é assim. Ele está falando de outra figura. Mas para eu explicar outra figura, a gente tem que voltar para a figura da página 31. Certo? Vamos aqui para essa figura da página 31 para dar uma explicação rapidinha para vocês entenderem aqui. Vocês estão vendo uma figura na página 31? Essa figura tá assim, né? Esquerda e direita, não é isso? Vamos botar a figura tá assim. Se você fizer isso com a figura, vai ficar, a gente vai pensar, esquerda é inconsciente e direita é o consciente. É assim que o autor colocou, esquerda é inconsciente, a direita é a consciência. Vocês estão vendo aí que no meio tem uma barreira, tem como se fosse um palito desenhado. Um palito não, uma coisa parece uma barreira realmente. Um muro, vamos botar assim, um muro desenhado. Aí, deixa aqui que o meu se perdeu aqui. Alguém poderia ler para mim o que está escrito aí? Vocês estão assim, vendo aí, dentro, certo? Esse dentro aí é o inconsciente.
Tem assim, o número 2. Estão vendo aí o número 2? O número 2 é a barreira do recalque, certo? Então, a gente vai vendo aqui o número 1. Número 1. Essa figura, ela chama assim, esquema de 4 tempos de funcionamento psíquico. Mas não pense esse tempo como um tempo cronológico. Vamos dizer assim, etapa dos 4 momentos, ou dos 4 acontecimentos. Vamos pensar assim para ficar mais fácil, porque não existe um tempo para todo momento a gente está aqui trabalhando nossa mente. Então, primeiro aí o número 1 é o movimento contínuo da energia em direção ao prazer absoluto. Está vendo aí que eu falei? O psiquismo quer que saia toda a energia. Aí, quando a setinha vai lá para fora, ele diz assim, o prazer absoluto. Só que a gente já viu nesse livro que esse prazer absoluto ele é hipotético, ele não acontece. O que passa dessa descarga aí é pouco. É pelo sonho, é pelo ato falho, pelo xiste, é pela uma fantasia. Então, o que é o número 2? Barra do recalcamento, que se opõe à movimentação da energia. Então, essa barra aí é o que não deixa os conteúdos do inconsciente passar. Ele só consegue passar se ele se mascarar. Você vai numa festa. A festa você só pode ir se você for vestida de smoking. Homem de smoking, mulher de vestido. Mas você chega na festa, tem essa barreira aqui do recalque impedindo você de entrar na festa. O que acontece? Se você for com essa roupa aqui que eu estou vestida, você não vai entrar. Se você for com sua roupa, você não vai entrar. Você precisa se mascarar, se botar uma outra roupa, se disfarçar. Ou então alguém está te procurando para te prender, para prender a pessoa. Para eu passar por aquele portão, vamos dizer que esse recalque aí é um portão ali que está fechado, eu vou botar uma máscara no rosto para poder passar. Os conteúdos do inconsciente só consegue passar disfarçado. Disfarçado em quê? Num sonho que você não consegue decifrar, em palavras, atos falhos. Então, assim, como ele está falando aqui, a barra do recalcamento se opõe a essa energia, porque os conteúdos que saem do inconsciente, ele sai atrelado junto a uma energia. 3. A energia que não transpõe a barra do recalcamento dá início a nova excitação. Então, assim, aquele conteúdo ele foi passar. Quando ele foi passar, a pessoa lembrou daquele trauma, recalcou, esqueceu. Aquela energia, ela volta para dentro e ela vai continuar ali excitada, sem conseguir sair. É isso que representa o 3. 4. A energia que transpõe a barra do recalcamento e se exterioriza sob a forma de prazer parcial inerente à formação do inconsciente. Então, esse 4 aí é o quê? É o que conseguiu passar pelo recalcamento. E como é que ele passa? Ele, como está dizendo aqui a setinha, se a gente for olhar aqui, é um prazer parcial. Ele passa como? Como é essa formação do inconsciente? Como é que a gente consegue identificar algo que veio do inconsciente? Atos involuntários, manifestações patológicas. Lembra das doenças das histéricas? Era o que conseguia chegar aqui para a consciência, era uma doença. Relações afetivas. Quando você tem uma relação afetiva com uma pessoa, com coisa, consigo mesmo, na transferência com o psicanalista, às vezes a pessoa teve um relacionamento muito difícil, vamos botar assim, o pai era alcoólatra, aí você cresceu vendo a mãe apanhar. Quando você cresce, inconscientemente você vai buscar um homem alcoólatra para se relacionar. Como assim? Eu procurei o alcoólatra? Eu fui lá no bar procurar o alcoólatra? Não. A pessoa inconscientemente, não é todo mundo, estou dando exemplo, inconscientemente vai buscar um homem que tem as características, pode ser até não é característica física, pode ser característica física, mas características psicológicas parecidas com a do pai, para depois começar a ficar apanhando e passar tudo que a mãe passou. Ou às vezes a pessoa tem um esposo, ele era muito violento, a pessoa consegue se separar e volta e casa com um homem também violento. Isso seria a repetição? A repetição. Desculpa te interromper.
Não, pode fazer pergunta. A Isso repetição. seria a repetição, né? Como a gente não cura o que está no inconsciente, a gente acaba, por não lembrar, repetindo essas escolhas, né? Esses Isso. erros. Aí essa repetição mostra o quê? É como aquilo que está recalcado diz assim, eu quero sair, eu quero sair. Ele não pode sair todo. Ou você teria que se haver com este problema que você está mascarando lá dentro. Mas ele sai como um sintoma. Esse sintoma, Lacan chama de sintoma também, não só o sintoma físico, como você está falando, repetição, né? Vem de Lacan. Essa repetição, para Lacan, é um sintoma, porque ele está aparecendo dessa forma, uma repetição. Mas para Freud, ele é o quê? É a doença da histérica. Para o neurótico, o quê? É a ansiedade, é às vezes o pesadelo. Então, a gente está vendo aqui. Então, como eu consegui mostrar essa figura, a gente vai agora falar da figura que realmente o autor está falando. Deixa eu ver aqui, que eu estava na página 39. Certo? Aí ele fala assim... a gente estava na página 39, não foi isso? Foi 40, eu acho. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tinha chegado na 40 já. Certo. Aí ele fala dos tempos. Deixa eu voltar aqui, porque eu toda hora me perco aqui quando eu vou passar. Ele acelera. O que a gente pode pensar mais como sintoma? Ah, certo. Vou explicar uma coisa. Aquela menina que eu falei, que eu dei o exemplo, que o pai abusou dela. Sabe como é que veio a questão do inconsciente para fora, para a consciência? Veio com uma fobia de aranha. Aí agora me diga o que é que tem uma relação com a outra. Parabéns. A menina que não lembrava que foi abusada pelo pai, está nesse livro, ela vai para o psicanalista. Quando o psicanalista começa a atender ela tem a fobia de aranha, fobia de aranha, fobia de aranha. Ele começa a tratar essa fobia dela, vai conversar sobre a fobia e tal. Descobre que aí ela vai lembrar do que ocorreu, o pai abusou dela, o pai tinha uma mão cabeluda. O que é que o inconsciente fez? Recalcou isso, mas saiu como uma fobia de aranha. Então, é como pôde passar pelo recalque para chegar à consciência, a fobia de aranha. Então, aqui, pronto, a gente está aqui na página 40. Então, esses tempos que ele fala aí, ele está na figura da página 42. Vamos dar uma olhadinha nessa figura da página 42. Vocês estão percebendo que tem um quadrado do lado esquerdo e 4 quadrados do lado direito, certo? Vocês estão percebendo que cada quadrado desse é uma reprodução daquela figura que a gente estudou primeiro? Olha lá, tem a setinha, tem uma barreira. Desculpa. Hã? Ó, a página? A página 42. A figura da página 42 é a figura 4 que ele fala. Vocês estão percebendo que tem um quadrado no lado esquerdo e 4 quadrados do lado direito? Sim. Cada quadradinho desse é um quadrado que a gente viu lá na outra figura. Agora eu vou explicar por quê. Ele só está aqui fazendo uma conexão. Ele está querendo dizer assim, ó, figura 4, vamos ver. As produções do inconsciente do outro estimulam as fontes do meu inconsciente. E minhas próprias produções estimulam as fontes de consciente do outro. Aí ele bota o outro, que é o quadrado da esquerda, e o 1, que é esses 4 quadrados da direita. E ele bota uma seta dizendo tempo. Uhum. Vamos pensar que esse quadrado da esquerda, esse o outro, seja o psicanalista, ou seja um namorado, vamos botar assim, ou uma mãe ou um pai. Já os 4 quadrados sou eu, ou você. Né? Ele está querendo dizer assim, ó, as produções do consciente do outro, o psicanalista, estimulam as fontes do meu inconsciente. Eu sou o 1.
E as minhas próprias produções estimulam as fontes do inconsciente do outro. Então, quando eu interajo com a pessoa, que eu começo a falar, aquilo que eu escuto ali, eu vou interagindo. E, na verdade, o que está interagindo ali é o nosso inconsciente. A gente, inconscientemente, a gente está fazendo transferência com o psicanalista. Ou seja, lá com que a gente está fazendo um discurso, mas no set psicanalítico, principalmente. Por acaso, você pode conversar, ter uma conversa na rua com uma pessoa estranha e dizer assim, eu não suporto essa pessoa, não fico com a cara. Mas esse é o seu ponto de vista em relação ao outro. Ela não é insuportável para todo mundo. Você pode conversar com a pessoa e dizer assim, me identifiquei tanto com essa pessoa, a pessoa é maravilhosa, mas ela pode não ser maravilhosa para todo mundo. Então, agora vamos pensar na psicanálise. A gente está numa sala com o psicanalista. O que está entrando em jogo é inconsciente do psicanalista, o outro com o um. Então, quando ele fala tempo, tem uma seta assim, tempo, 4 quadrados, não quer dizer que está acontecendo 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, não. Está querendo dizer que a gente está tendo essa troca de inconsciente. E aqui a gente volta para a página, fim da página 39, eu acho. Deixa eu ver aqui onde foi que estava falando. Sim. Na página 39, ele citou aqui, ó, no finzinho, antes de passar para a definição do inconsciente do ponto de vista ético. Antes dessa parte está assim. Em nosso esquema, localizamos a fantasia tanto aquém da barra do recalcamento, tempo 1, quanto do nível da barra do tempo 2 e ainda além da barra tempo 4, certo? Então, esses tempos que ele está falando é com relação à figura. Então, a gente vai aí, assim, vamos botar agora um ponto, parágrafo aqui, vamos para outro assunto, porque assim, só queria explicar que não são tempos. O autor usou essa palavra porque talvez lá na frente ele vai precisar dessa palavra. Mas neste momento, não é que assim aconteça. Uma hora acontece uma coisa, outra hora acontece... Não, o nosso psiquismo ele está trabalhando. Você quer ver como é que ele trabalha? Vamos dizer. Você estava numa loja. Nesse momento entrou um assaltante na loja. E você viu aquela confusão toda, você correu. O seu inconsciente captou o número da placa dos bandidos, mas você não tem consciência. Se você for submetido à hipnose, talvez você vá lembrar da cor do carro, da placa, de mais detalhe do que você notou. Por quê? Porque o nosso consciente é a pontinha do iceberg, e o inconsciente é muito grande. Então, vamos lá. Definição do inconsciente do ponto de vista ético. Se, por fim, definirmos o inconsciente do ponto de vista ético, iremos chamá-lo de desejo. O que é o desejo? O desejo é inconsciente, considerado do ponto de vista da sexualidade. Isto é, do ponto de vista do prazer sexual. Voltarei adiante sobre o desejo, a sexualidade e o prazer sexual, mas é preciso que eu adiante uma primeira definição de desejo, para fazê-los compreender o estatuto ético do inconsciente. Olhe bem, ele vai explicar aqui que desejo e sexualidade não é sexo. Aquilo que eu falei do bebê é prazer sexual na fase oral. Aí o bebê passa pelas fases do desenvolvimento psicossexual infantil. Fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência, puberdade. Então, o que acontece? Isso aí depois a gente vai estudar. Mas o que eu estou querendo dizer? E o que ele está querendo dizer aqui? Que quando ele fala de prazer sexual, a gente pensa que é sexo, não é sexo. Em psicanálise não é sexo. Ele vai explicar aqui agora. O que é o desejo? É uma pulsão da qual não temos consciência, que teria por objetivo ideal prazer absoluto em relação incestuosa. O desejo é o inconsciente em busca do incesto. Insisto em que esse incesto é um objetivo ideal, puramente mítico, e sem nenhuma relação com as relações incestuosas patológicas e proibida pela lei que pode se produzir em uma família. Ele fala que é uma coisa mítica, é como se fosse uma parábola, uma história para definir o nosso psiquismo. Não, o incesto de que falamos é ao contrário, o objetivo último e universal do desejo humano,
Bem antes da psicanálise, sabia-se que a sociedade humana era organizada em torno do interdito do incesto. Mas com a psicanálise compreendemos que o interdito do incesto é o avesso indissociável do desejo inconsciente do incesto. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Eis o que gostaríamos de transmitir-lhes, visto sob o ângulo do inconsciente. O incesto é a coisa mais desejada, o valor supremo de um soberano, bem que orienta e decide da vida de cada um dos sujeitos desejantes que somos. Pois bem, o estatuto ético do inconsciente se resume no fato de que é um desejo movido pelo soberano bem, que seria o gozo incestuoso. Bem, essa questão de gozo, né, já vem de Lacan. Quando fala gozo, Freud falar mais mesmo de libido, pulsão. Então, assim, o que é isso? O que é coisa de incesto? O que é o complexo de Édipo. Porque, assim, o bebê vai passar pelas fases. Oral, tudo que ele gosta, ele leva para a boca. Ele morde o dedo, ele chupa bico. Ele vicia mais as coisas nos lábios, porque o prazer dele é nos lábios. A gente chama um prazer sexual, mas não tem a ver com sexo. É o prazer de chuchar, de chupar o bico, de sentir ali aquele prazer, de acalentar, de dormir com o bubu na boca, de passar um paninho ali, ficar mordendo. Aí chega uma determinada fase, ele vai ter o prazer de segurar as fezes, aí é o prazer anal. Aí depois disso, a criança vai começar a descobrir que o menino tem pipi e a menina não tem. Aí vem o período fálico. O menino, ele olha para a menina e diz: eu tenho um pipi, você não tem. Aí a menina pensa que ela tinha e perdeu. Isso é como se fosse um mito, uma história contada por Freud para tentar explicar o que se passa no psique das pessoas. Então, o que acontece? Aí já o menino fica pensando, se ela não tem pipiu, será que eu posso perder o meu pipiu? Aí depois que passa essa fase, vem o período de latência. O período de latência, a criança ela não pensa muito nessas coisas. Ela investe a libido nela em interagir na escola, em aprender, nos esportes, nos jogos, em outras coisas. Então, o que acontece? Depois disso, vai vir a fase da puberdade, que verdadeiramente o menino e a menina vai pensar mais nos órgãos genitais, vai ter masturbação, vai ter toda essa coisa. Então, Freud veio descobrir isso, que as pessoas pensavam assim, não, criança não pensa em sexo. Mas quando a gente fala sexo, não é sexo, o ato propriamente dito. É a questão do prazer. O menino, a menina, eles pegam nas partes genitais e fica curioso, mas depois eles esquecem isso. Então, nesse período aí, tem um período aí que a criança, ela vai... deixa eu ver aqui rapidinho. A criança vai o seguinte, dizer assim, primeiro vem a parte que é o narcisismo, que eu não vou explicar aqui. Depois passou o narcisismo, a não ser se o autor ele citar, senão na próxima aula eu explico. O narcisismo não vou citar. Então, o que acontece? Quando chega no complexo de Édipo, é o seguinte, depois do complexo de Édipo, o que barra o complexo de Édipo é o que forma o ego da criança, é o que realmente, o ego não, desculpa, é o superego. É aquele que dita as regras. Então, o que acontece? É assim, Freud teorizou esse mito da mitologia grega para explicar o que acontece no psiquismo de uma criança. Vamos dizer que com o menino se passa assim. O bebê pensa ali, quando está bebê, a mamãe e eu é uma coisa só. O bebê pensa assim. Porque ele acha assim, no inconscientemente, eu sou mágico, eu tô com fome, o peito vem para minha boca. Não que ele pense assim, gente, eu estou contando uma história para tentar explicar. Então, assim, o bebê pensa assim, eu tô com fome e uma pessoa me dá um peito. Esse peito é meu, eu sou essa pessoa faz parte de mim. Eu tô com frio, a pessoa me esquenta. Daqui a pouco ele começa a perceber, não, a mãe está se ausentando. Ela chora, 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 daqui a pouco a mãe vem. Ele, quando eu choro, ela vem. Ele começa a perceber que é outra pessoa, que não é o corpo dele.
Aí, daqui a pouco, pronto, vai passando o tempo, ele vai crescendo. Aí ele começa a dizer, mamãe é minha. A mamãe é minha, eu quero a mamãe para mim. Eu vou ficar com a mamãe. Quando eu crescer, eu vou casar com a mamãe. Mas não é pensando em sexo, não é pensando em coisa. É este que se passa no inconsciente. É inconsciente. Ele pode até falar, eu vou casar com a mamãe. Mas vem o pai, com os seus gestos, mulher, vem ficar comigo. O menino percebe, e a mamãe eu divido com o papai. Eu divido com o papai. A mamãe e o menino, vamos falar do menino. A mamãe também é do papai. Aí é como se o inconsciente fala assim, papai, eu posso casar com a mamãe? Não, você não pode casar com a mamãe. Se você casar com a mamãe, você perde o pinto, porque eu corto, sou grande, sou maior que você. Aí ele fica com medo da castração. Por medo da castração, ele se afasta um pouco da mãe. É quando vem a lei que diz, você não pode ser de sua mãe, você tem que depois arranjar a sua mulher. Né? Então, nesse momento aí, por volta, não sei se é de 5 anos mais ou menos, só depois a gente lendo, é que o menino vai ter ideia assim, não, existe a lei e a mamãe não é minha. Pronto. E eu posso perder meu pinto. Então, vou ficar na minha e arranjar minha mulher quando eu crescer. Aí começa, mamãe, eu tô namorando na escola, tenho 5 namoradas. Aí todo mundo dá risada, outro é mais tímido, diz que não namora. Aí começa assim. É isso aí que é o complexo de Édipo. Então, na menina acontece o quê? A menina acontece o seguinte, eu quero o papai para mim, eu sou princesa do papai. O papai é meu, mamãe que vai falar porque o papai é meu. O papai é meu, e eu sou a princesa do papai. Aí ela vai e pensa, eu não tenho pinto. Foi culpa da mamãe que eu fui castrada. Gente, isso tudo é inconsciente. É Freud que explica, viu? Se vocês quiserem reclamar, reclama com Freud. Então, assim, o que acontece? A menina fala assim, ai, e mamãe também não tem. Coitada da mamãe. E eu pensava que era culpa da mamãe que eu não tinha. Por que a mamãe me fez sem pinto? Aí era culpada, ela não era a mamãe. Aí ela agora se compadece da mãe. Oh, mamãe não tem pinto, eu sou igual a mamãe. Ah, então, já que eu não posso ficar com o papai, eu vou ter um filho quando eu crescer, para substituir o pinto que eu não tenho. Então, isso tudo é no inconsciente, certo? A menina deseja ter um filho, começa a brincar com as bonecas, porque ela não tem um pinto. É a falta. Essa falta faz ela querer ser uma mamãe no futuro, para poder ser igual a mamãe dela, que tem o seu marido também, ela vai ter o marido dela e ela vai ter um filho. Certo. Resolvida essa questão, está formado o ego da criança. Então, ali, vamos lá. Onde é que eu estava mesmo aqui? Então, ele está descrevendo o psiquismo do lado ético. Que ética é essa? A lei. Que lei é essa? Não pode ter incesto. O que é incesto? Filho não fica com mãe, mãe não fica com filho, não fica com pai, pai não fica com filha. É o incesto, está definida a regra. Então, tem pessoas que foram para a tribo, não estou dizendo que foi Freud, não, tem pessoas que foram para a tribo estudar, todas as tribos, até nas civilizações menos civilizadas, existe essa regra. Mas o animal, não. Porque o animal, você vê que o gato pega a gata, o cachorro, o leão, não estão nem aí para essas coisas. Mas o ser humano, sim, porque passa pela castração. Depois de mostrar, a gente está aqui na página 40 e quase na 42, finalzinho da 41. Depois de mostrar o funcionamento do aparelho psíquico segundo a lógica de um esquema especial, eu lhes propus uma visão descritiva, sistemática, dinâmica, econômica e ética do inconsciente. Mas todas essas abordagens estariam incompletas se não inscrevêssemos nosso aparelho no fio do tempo e não incluíssemos no universo do outro 2 fatores emoduram a vida psíquica, o tempo e os outros, figura 4. Agora a gente está falando daquela figura que tem os tempos, tem um quadrado do lado esquerdo e 4 quadrados do lado direito. O tempo, primeiramente, pois o funcionamento psíquico não para de se renovar ao longo de toda a história de um sujeito, a ponto de escapar à mesuração do tempo. O inconsciente é extratemporal, ou seja, é perpétuo no tempo histórico.
silencioso aqui, ele reaparece ali e não definha nunca. É só tentar fazê-lo calar-se para que ele reviva prontamente, voltando a desabrochar em novas manifestações. Por isso, seja qual for a idade, o inconsciente continua a ser um processo irreprimivelmente ativo e inesgotável em suas produções. Quer vocês tenham 2 dias de vida ou 83 anos, ele persevera em seu ímpeto e sempre consegue fazer-se ouvir. Mas devemos ainda compreender que a vida psíquica está imersa no mundo dos outros, no mundo daqueles a quem estamos ligados pela linguagem, por nossas fantasias e nossos afetos. Nosso psiquismo prolonga necessariamente o psiquismo do outro, com quem nos relacionamos. As fontes de nossa excitação são os vestígios deixados, aí ele passa aqui já para a página 43, em nós, pelo impacto do outro, daquele ou daquele que nos tem por objeto do seu desejo. É como se a seta do tempo 4, ele está falando da figura, do esquema do aparelho psíquico do outro, estimulasse a fonte de excitação do nosso próprio aparelho. E como se, reciprocamente, nossas produções estimulassem, por sua vez, a fonte de excitação do outro. De fato, existe apenas uma única corrente de desejo que circula e liga os dois parceiros da relação desejante. Deixa eu ver que página é essa aqui. Vamos parar aqui. Você vê que depois vai vir aqui o sentido sexual dos nossos atos. A gente não vai ler isso hoje. Então, eu queria falar sobre isso aqui. Eu estava mostrando aqui este gráfico, falando assim, poderia ser o psicanalista e o sujeito. Mas vamos falar mais agora mais para a questão do desejo, o desejo do outro. Né? Então, aqui, olhe bem. Quando a gente estava aqui na página 41, tinha uma inscrição do rodapé. Vamos ler aqui. O movimento do inconsciente, excitação, descarga, pode também ser visto como a tendência do inconsciente em se fazer ouvir como um outro que fala em nós e surpreende-nos. Jacques Lacan resumiu bem essa particularidade do nosso inconsciente nessa fórmula célebre. Isso fala. Quer dizer, o id, ele fala. O isso, ele fala. Então, aqui vem a figura e aqui tem uma outra nota de rodapé. Encontramos aqui em termos energéticos, eu estou na página já 43, lá na nota de rodapé. Encontramos aqui em termos energéticos minha tese sobre a existência, no seio da relação analítica, de um inconsciente único que liga e envolve os dois parceiros analíticos. Não existe um inconsciente que seria próprio do analista ou um outro próprio do analisando, mas apenas um único inconsciente produzido no momento mesmo em que um acontecimento transferencial sobrevém na sessão. Essa tese, que data de 1977, foi desenvolvida por mim em meu livro Os Sonhos de Laura, Transferência, Objeto e Antropologia da Teoria de Jacques Lacan, Porto Alegre, Artes Médicas. Então, aqui é o autor dizendo que ele tem uma tese que ele fala que na psicanálise, dentro do setting analítico, aquela figura que a gente viu é como se ele ligasse o inconsciente do analista ao inconsciente do analisando, nessa figura que tem o quadrado, a figura 4. Como ele que diz assim, que quando há transferência entre analista e analisando, é como se fosse um inconsciente só, porque há uma troca. E aqui, gente, já estamos encerrando. Quando ele fala do desejo do outro, que desejo do outro é esse? Isso vem de Jacques Lacan, mas ele interpretou
Lacan não é nosso objetivo aqui falar, mas esse livro fala um pouquinho, porque a gente está falando do outro, o desejo do outro. E Lacan, ele interpretou as obras de Freud, ele fez um retorno a Freud e criou conceitos próprios. O que é que ele ia falar do desejo do outro? A gente já está encerrando realmente. Então, o nosso estudo é 1 hora, começou às 19h30 e termina às 20h30. Só que eu vou só prolongar para fechar, para não ficar sem essa compreensão. O que é o desejo do outro? Ó, quando a gente ainda não nasceu, nossa mãe falava de nós. Ai, ou falava de uma forma boa ou ruim, um exemplo. Que ótimo, eu vou ter um filho, eu planejei esse filho, aí o berço vai ser assim, ela vai ser assim, a roupa dela vai ser assim, a roupa dele vai ser assim, ai, vai se chamar Carla, vai se chamar Lucas, vai se chamar Carmen, Lenice, Maura, Graziane, Cauane, Nerilane, Cássia, todo mundo que está aqui. Então, aí a gente vai fazer, essa menina vai ser assim, esse menino vai ser assim. Então, fomos desejados. Ainda que não fôssemos desejados, não foi planejado, queria fazer um aborto, mas se... Boa noite, irmã Rose. Então, o que acontece? Acho que é Rosemary. Então, ou Mary, como desejar. Então, eu fui desejada, ou não fui desejada, certo? Mas em algum momento a mãe resolveu não fazer aborto, então eu fui desejada. Sou desejada a partir do outro, é isso. Então, minha mãe me pegava no colo, me dava peito. O momento em que eu mamava, eu investia pulsão na minha mãe. Investia pulsão na minha mãe. E de volta, eu recebia a identidade da minha mãe. Então, eu fui recebendo identidades dos meus cuidadores, por aqueles que eu fui criado, avó, avô, pai. Então, eu fui recebendo a identidade deles. O meu eu também é formado pelo outro. E eu desejo porque um dia eu fui desejada. No sentido não é sexo, é desejar de amor, de querer ter aquela pessoa. E o que acontece? Que a psicanálise fala o seguinte, que no momento em que eu deixei de fazer parte da minha mãe para eu ser um eu, houve uma falta. Que essa falta é caracterizada porque minha mãe não é minha. A minha mãe não é minha e eu tenho que seguir minha vida. Isso deixa um vazio. Certo? E mais vazio vai ficar ainda se nessa relação do desejo do outro eu sofri, digamos, uma rejeição, certo? Então vai ter uma falta. Então, o desejo que eu hoje em dia tenho, se eu desejo, se eu tenho uma preferência por uma cor, se eu tenho uma preferência de ser de uma forma e não de outra, é porque, de alguma forma, eu recebi isso dos meus cuidadores. Isso foi introjetado em mim, enquanto eu investia pulsão nela, ou nele, naqueles que me cuidaram. Então, no momento em que eu investi a pulsão, investi o desejo no outro, eu fui recebendo as características do outro. Então, eu vou e me torno uma pessoa que sou única, vocês são únicos, cada um com sua individualidade, somos únicos, mas eu sou dessa forma porque alguém me direcionou inconscientemente eu ter os meus desejos, porque eu também fui desejada. E eu passo a ter as minhas escolhas com base na minha educação, com base no meu ambiente, com base na minha hereditariedade, mas tem tudo isso a ver junto. Tem hereditariedade, tem o local onde eu fui criada, o ambiente, se era hostil, se não era hostil. E aí, o meu desejo não é o meu desejo, é o desejo do outro. E ao mesmo tempo que o meu desejo é o meu desejo do outro, eu desejo um outro. Porque fica este vazio, e às vezes eu vou colocar este vazio que eu não tenho mais, a mãe não pode mais ser minha, eu vou investir esse desejo. Eu começo desde pequena a sentir muita vontade de ter um príncipe. Desde pequena eu tenho vontade de ter um amor da minha vida. E eu fico em busca do amor da minha vida, mas eu sempre quebro a cara. Boa noite. Então, aí eu vou ter um desejo, aí o menino cresce, eu quero encontrar o amor da minha vida. É a mãe que está sentindo a falta, inconscientemente, e fica procurando o amor da vida. Aí tem gente que vai realizar isso na carreira, tem gente que vai realizar isso com outra coisa. Tchau, tchau, Mara, beijo. Então, até aqui vocês entenderam? Gostariam de falar algo?
Se vocês quiserem falar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Eu sou tagarela. Oi, boa noite. Oi, Lucas, boa noite. Decidi conversar aqui um pouquinho. Eu achei, na verdade, super interessante, super válido, vindo também a